Bom, galera, então mais uma correção aí. Então está aí. Racionalize os seguintes denominadores das frações algébricas, utilizando para isso o segundo método. Bom, eu ensinei para vocês como terceiro método, né? Então, vai ser da maneira que eu ensinei o terceiro método. Então, vamos lá. Esse denominador aqui, ó, ele está positivo aqui no meio. Eu vou repetir a mesma coisa, só que com sinal negativo. Tá vendo, ó? Vou repetir a mesma coisa aqui na frente com sinal negativo. Pus entre parênteses porque iríamos fazer um produto aí, ou seja, uma multiplicação, tá? Bom, daqui, a letra A eu passei aqui para baixo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu já fiz direto, ó. 1 vezes raiz de 5, esse 1 eu vou fazer vezes o 1 que fica escondido aqui, ó. Vai ficar raiz de 5. Repito, menos. 1 vezes raiz de 2, esse 1 eu vou fazer com 1 que fica escondido aqui na frente também. Então vai ficar só raiz de 2. Tá? Agora nota que aqui eu tenho a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. O que está diferenciando? Um é mais, o outro é menos. O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Mais vezes menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Bom, indo aqui para baixo agora, ó. Vou repetir essa parte aqui de cima, porque não tem o que fazer nela. Não dá para tirar raiz de 5 nem raiz de 2. São raízes inexatas, e raízes inexatas para a gente não interessa. Agora aqui embaixo dá, ó, raiz de 25 é o quê? É 5, repito menos, raiz de 4 é 2. Essa parte aqui de cima não interessa para a gente tirar a raiz, então eu vou repetir. E aqui eu faço 5 menos 2, que é 3. Isso aqui fica sendo o nosso resultado. Bom, aqui, letra B. Nota que aqui o denominador, no meio aqui é menos. Então eu vou repetir a mesma coisa aqui em cima com mais. Só mudando mais, tá vendo? Bom, aqui eu já vou deixar assim, ó. Não vou fazer essa multiplicação ainda, tá? Então só vou repetir, ó. O 2 vezes, né? E vou repetir o que está no parênteses aqui, certo? Aqui embaixo, quando aqui é menos e aqui é mais, eu posso fazer assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Beleza, aqui não ia caber, eu passei aqui para baixo. Presta atenção aqui então agora. Então aqui, vou repetir aquela parte de cima. Raiz de 9 é 3. Vou repetir o menos. Vou repetir o 1. Ó, vou repetir essa parte aqui de cima. E vou fazer 3 menos 1, 2. Por que eu não fiz aquela multiplicação aqui? Justamente para isso, para poder ver se dava para cortar. Ou se dava para simplificar, tá? Como deu para simplificar, sobrou só quem? O raiz de 3 mais 1, que é a minha resposta. Letra C. Bom, aqui acontece o seguinte. O denominador é esse daqui de baixo. Aqui é mais. O que eu vou fazer? Eu vou repetir esse denominador aqui em cima e aqui embaixo, só que com sinal de menos. Como aqui é mais, aqui vai ser menos. Quando aqui já for raiz, aqui em cima, eu já posso multiplicar isso aqui com raiz de 3 e isso aqui com a raiz de 2. Eu já posso multiplicar. Não adianta eu ficar esperando para ver se dá para simplificar, porque no final não vai dar para simplificar. Bom, então, esse 2 está dentro da raiz, esse 3 está dentro da raiz. Eu posso multiplicar ambos. Então, 2 vezes 3, raiz de 6. Repito menos. Mesmo esquema, esse 2 está dentro da raiz, esse 2 também está dentro da raiz. Posso multiplicar. 2 vezes 2, raiz de 4. Aqui embaixo, o esquema sempre vai ser o seguinte. Eu posso fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9. Mais vezes menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz de 4. Raiz de 6 é raiz inexata, vou repetir, porque não vai adiantar eu tentar tirar da raiz.
repito menos. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Repito menos. Raiz de 4 é 2. Repita essa parte aqui de cima. Aqui 3 menos 2 é 1. Eu não preciso pôr 1 aqui embaixo. Então isso aqui fica sendo a nossa resposta. Letra D. Bom, então, aqui o denominador aqui é menos. Então vou repetir para fazer a racionalização. Em cima e embaixo aqui multiplicando, só que com sinal de mais. Bom, aprendam que sempre que você fizer uma letra vezes ela mesma, ela vai ficar elevada ao quadrado. Então, ó, A vezes A ao quadrado. Então ficou raiz de A ao quadrado. Tá? Raiz de A vezes 1, esse 1 aqui vai multiplicar com 1 que está escondido aqui. Então ficaria 1 raiz de A, mas eu não preciso pôr 1. Raiz de A vezes raiz de A, eu já falei que é A ao quadrado, então raiz de A ao quadrado. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Esse 2 aqui, de acordo com as propriedades da potência que vocês aprenderam, esse 2 eu posso cortar com o índice 2 que existe aqui, que está escondido. Ele vai sair da raiz, o A sai. Mas esse A aqui não tem 2 para poder cortar. Então não sai da raiz, continua raiz de A. Aqui tem 2 para poder cortar com o índice, ó. Então eu posso cortar, o A sai para fora. Repito menos, repito 1. Não dá para fazer mais nada nessa conta. Essa aqui fica sendo a nossa resposta. Letra E. Bom, então, aqui nós temos esse denominador aqui. Vou repeti-lo em cima e embaixo. Como aqui é mais, vai virar menos. Pus tudo entre parênteses, por quê? Porque vai haver várias multiplicações aqui. Então eu tenho que separar por parênteses, tá? Bom. Então, vou fazer aqui distributivo aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 daqui vai ficar menos raiz de 3. Então, ó, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz 1 vezes 2 e 1 vezes raiz de 3. Que deu esse e deu esse. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Vou fazer esse daqui vezes o 2 e esse daqui vezes raiz de 3. É isso que eu vou fazer. Então, raiz de 3 vezes 2, como tem o mais aqui, ó, então mais 2 raiz de 3. Esse 2 vai multiplicar com um zinho que fica escondido aqui, tá? Agora aqui eu já vou fazer, ó, vou fazer esse daqui, raiz de 3, com esse daqui raiz de 3, mas tem o sinal mais e menos. Mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Beleza. Vou fazer embaixo. Embaixo eu já não preciso fazer igual eu fiz em cima. Por quê? Porque aqui é mais e aqui é menos e os números são os mesmos, ó. Os números são os mesmos. Aqui eu tive que fazer porque os números eram diferentes, ó. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. Mais vezes menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Beleza, aqui, ó. Vou repetir o 2. Como aqui eu tenho uma raiz de 3 e aqui eu também tenho uma raiz de 3, eu posso fazer continha com os números de fora. Aqui tem o 2 aparecendo de fora. Aqui, quando não aparece nada, é o quê? É 1. Então, eu posso fazer continha, ó. Sinais diferentes. Pego o sinal do maior módulo, no caso é o mais aqui, que eu pus aqui, ó. E diminui. 2 menos 1 dá 1, eu não preciso pôr esse 1 aqui. Sobra a raiz de 3 aqui. Menos raiz de 9, que é 3. 4 eu repito. Repito menos. Raiz de 9, que é 3. Bom, aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer 2 menos 3, vai dar menos 1. Vou repetir a raiz de 3. Eu não posso fazer essa continha desses dois aqui, ó. Porque esse aqui precisava de ter raiz de 3 junto com ele para poder fazer a conta. Como não tem, eu não posso fazer.
E 4 menos 3 é 1. Então eu não preciso pôr esse 1 aqui de baixo. Tá bom? Letra F. Bom, então eu tenho aqui, ó, esse denominador aqui. Eu vou repetir ele em cima e embaixo. Sempre, pessoal, sempre mudando esse sinal aqui do meio. Será menos, vai ficar mais. Se fosse mais, ficaria menos, tá? Bom, aqui, o que vai acontecer? São os mesmos números. São os mesmos números. Só que ambos são mais. Então eu não posso fazer direto igual eu faço embaixo. Eu tenho que fazer esse com esse. Tem que fazer esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Tá? Todos estão dentro da raiz. Todos os números estão dentro da raiz. Então eu posso multiplicar dentro da raiz com dentro da raiz, tá, pessoal? Então vai ficar aqui 5 vezes 5, raiz de 25. Aí depois eu faço 5 vezes 2. Aí como é tudo mais, ó, mais raiz de 10. Agora eu faço mais raiz de 2 vezes raiz de 5. Então vai ficar 2 vezes 5, 10, mais raiz de 10 de novo. Mais raiz de 2 vezes mais raiz de 2. Mais com mais, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Embaixo, foi o que eu falei. Como são os mesmos números, só que um é menos, o outro é mais, eu posso só multiplicar assim, ó, esse com esse, sinal com sinal, e esse com esse. Só por quê? Só porque um é menos, o outro é mais. E são os mesmos números, tá? 5 vezes 5, raiz de 25. Menos vezes mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Bom, vamos à parte de cima aqui. Raiz de 25 é 5. Isso aqui dá para mim somar, ó. Porque aqui é raiz de 10, aqui é raiz de 10. Quando não aparece nada aqui, ó. Um aqui, um aqui. Sinais iguais, conserva o sinal e soma 1 mais 1, 2. Vou repetir a raiz de 10. Mais raiz de 4, que é 2. Raiz de 25 é 5, menos, vou repetir aqui, raiz de 4 é 2. Aqui dá para mim fazer o seguinte, 5 mais 2, que dá 7, mais o 2 raiz de 10. Não posso fazer mais nada aqui em cima, que nem eu falei anteriormente. Se aqui tivesse raiz de 10, eu podia fazer. Agora, como não tem, eu não posso fazer conta aqui. E 5 menos 2, 3. Não posso simplificar nada aqui também, então o resultado fica sendo esse daqui. Então, correção feita. Valeu, pessoal.